Continuando a nossa discussão sobre o grupo alternado, vamos falar agora sobre geradores de AN. Apresentaremos um lema que nos permite descrever os elementos de AN. O que esse lema diz? Bom, sejam RS elementos distintos pertencentes ao conjunto de 1 a N. Se N é maior do que 2, então a N é gerado pelos três ciclos da forma RSK, em que K é diferente de RS e está entre 1 e N. Bom, o que esse lema vai dizer para a gente é que a gente consegue fornecer uma maneira algorítmica para descrever os elementos de AN. Porque vai bastar a gente fazer o quê? Você vai escolher dois números distintos de 1 a N, o R e o S. Você vai fixar esses dois números nas duas primeiras posições do triciclo e você vai completar a terceira posição com os números restantes. Daí é só você operar esses três ciclos de todas as formas possíveis. Bom, e é um exercício interessante você pensar como fazer essas combinações de três ciclos. Vamos à demonstração. No caso n igual a 3, a gente consegue escrever o A3 de forma explícita. E uma vez que o 1, 2, 3 composto com 1, 2, 3 é igual a 1, 3, 2, o 1, 2, 3 composto com 1, 3, 2 é a identidade, e que o 1, 3, 2 composto com 1, 3, 2 é o 1, 2, 3, a gente tem o nosso resultado para n igual a 3, porque a gente está vendo que o A3 ele pode ser escrito como o gerado pelo ciclo 1, 2 e K. Então, vamos supor agora que o n é maior do que 3. No caso n maior do que 3, os elementos de AN, como todos eles são produtos de transposições e o número par delas, a gente sempre vai encontrar nesse produto, nessa decomposição, coisas da forma ABCD ou ABAC, em que A, B, C e D são todos distintos. Porém, a gente consegue ver que ABCD pode ser escrito como produto de dois triciclos e que ABAC também pode ser escrito como um triciclo. Então, o que a gente tem é todo elemento de AN se escreve como um produto de termos dessa forma. E todo termo dessa forma é um produto de três ciclos. Então, a N é gerado por todos os três ciclos de sigma N. E, além disso, qualquer triciclo de sigma N a gente consegue escrever como uma dessas formas aqui. Fixados RS diferentes, a gente pode ter um triciclo ou tendo RS e um terceiro, ou então RAS, onde o R não vai no S, ou então a gente tem RAB ou SAB, ou então não tem R e nem S, é ABC. Como o RAS é o quadrado do RSA, o RAB é igual ao RSB com o RSA ao quadrado, o SAB é o RSB ao quadrado com o RSA, e que o ABC é esse produto envolvendo RSA, RSC, RSB e RSA, então a gente consegue ver que o grupo alternado ele vai ser gerado pelos três ciclos da forma R, S e um K, onde o K é diferente de R e de S. Portanto, esse é o resultado que a gente queria provar. Agora, como consequência desse lema, a gente vai conseguir um teorema que vai complementar o teorema do vídeo anterior, onde a gente definiu o grupo alternado. Naquele teorema, a gente viu que o grupo alternado era um subgrupo de índice 2 de sigma n. O que esse teorema agora vai dizer é que, além dele ser um subgrupo de índice 2, ele é o único que tem esse índice. Vamos demonstrar então esse teorema. Bom, no caso n igual a 2, o sigma 2 ele é simplesmente esse conjunto. E existem somente dois subgrupos de sigma 2, que são o trivial e o próprio sigma 2. Uma vez que o sigma 2 ele tem índice 1 com relação ao sigma 2, então o único subgrupo com índice 2 de sigma 2 é o trivial. Então, o A2 vai ter que ser o grupo trivial e, consequentemente, nosso resultado é verdadeiro para n igual a 2. Então, vamos supor agora que n é maior do que 2. Bom, para n maior do que 2, necessariamente tem um triciclo em sigma n. Então, vamos supor H um subgrupo com índice 2 de sigma n. Bom, se o nosso triciclo não pertence a H, então como H é subgrupo, o sigma menos 1 também não pode pertencer a H. Então, como todo triciclo tem ordem 3, o sigma quadrado então é o sigma menos 1 e ele também não pertence ao H. E uma vez que o H ele tem índice 2, então ele é normal em sigma n. E, portanto, a gente pode falar do quociente
E a gente vai ver que o sigma e o sigma menos 1, eles pertencem à classe não trivial do quociente. Porém, quando a gente olhar no quociente, a gente vai ver que o H ele é o produto de sigma H por sigma H, porque o grupo tem índice 2. Porém, isso é igual ao sigma quadrado de H, que é o sigma menos 1 de H, que é o sigma de H. Então, a gente tem uma contradição. Portanto, um subgrupo de índice 2 no sigma n tem que conter todos os 3 ciclos de sigma n. E pelo primeiro lema, então o H tem que conter o AN, porque o AN é gerado por todos os 3 ciclos. Pelo teorema de Lagrange, a gente pode ver que a ordem de sigma n é o produto do índice de H em sigma n pela ordem de H. E também a ordem de H é o produto do índice de AN em H pela ordem de AN. Então, a ordem de H é metade da ordem de sigma n. Só que a gente viu que a ordem do AN também é metade da ordem do sigma n. Então, o índice de AN em H tem que ser 1. E dessa forma, H igual a AN, e a gente conclui nosso resultado. Por fim, a gente vai investigar os subgrupos normais de AN. Vamos começar com um lema. Se N é maior do que 2 e N é um subgrupo normal de AN, que contém um triciclo, então necessariamente a gente vai ver que N tem que ser o próprio AN. No caso N igual a 3, se N é um subgrupo normal de A3 que contém um triciclo, então o N tem que conter ou o 1, 2, 3 ou o 1, 3, 2. E como a gente viu que o subgrupo gerado por cada um deles é o grupo alternado, então o N é o A3. Então, a gente pode supor agora que o N é maior do que 3. Bom, se o N é maior do que 3, vamos supor que o subgrupo N contém um triciclo da forma RSC. Então, para qualquer K diferente de R, S e de C, a gente vai ter essa igualdade. RSK é esse produto. Porém, como uma transposição é inversa de si própria, a gente consegue ver que CKRS é o inverso de RSCK. Assim a gente consegue reescrever essa igualdade dessa forma. E essa é justamente a condição de normalidade. Como a gente está supondo N normal, esse produto tem que estar em N. Consequentemente, pelo primeiro lema, isso quer dizer que o N é igual a N, porque o AN é o conjunto gerado por todos os 3 ciclos que são dessa forma RSK. Então, a gente tem nosso resultado provado. A gente vai definir agora o que é um grupo simples. Bom, a gente vai dizer que um grupo é simples se ele não possui subgrupos próprios normais. E o último teorema que a gente vai mostrar vai dizer que o grupo alternado a N ele é simples sem somente ser N é diferente de 4. Iniciamos a demonstração. Bom, para a ida, vamos provar ela por contrapositiva. Ou seja, a gente vai ver que se N é igual a 4, então a N não é simples. Bom, isso a gente consegue ver através de uma verificação direta, porque esse conjunto é um subgrupo normal de A4. E a verificação de que esse conjunto é mesmo normal em A4 está no material complementar que a gente disponibilizou no link na descrição desse vídeo. Consequentemente, se a N é simples, então N tem que ser diferente de 4. Então vamos para a volta do teorema. Para N igual a 2 e N igual a 3, a N não possui subgrupos que não sejam o trivial. Em particular, a gente não vai ter subgrupos próprios normais em AN. Portanto, nessas duas situações, necessariamente a N é simples. Então vamos supor N maior do que 4. Seja N o subgrupo normal não trivial de AN. Vamos provar que N é igual a AN. A gente vai ter as seguintes possibilidades. Bom, numa primeira possibilidade, o sigma pode possuir um ciclo de comprimento R maior do que 3. Ou então, o sigma não possui ciclos de comprimento maior do que 3, mas ele possui ao menos 2 ciclos de comprimento 3. Numa terceira possibilidade, o sigma ele pode não possuir ciclo de comprimento maior do que 3, e ele possuir apenas um ciclo de comprimento 3, e os outros de comprimento 2. No quarto caso, o sigma ele pode ser um triciclo, ou seja, ele não possui ciclo de comprimento maior do que 3, ele não possui ciclo de comprimento 2 e ele é apenas um ciclo de comprimento 3. Por fim, o sigma pode ser um produto de transposições, ou seja, somente ciclos de comprimento 2.
Esses 5 casos, eles esgotam as possibilidades de decomposição para o sigma. E se a gente mostrar, então, que o n possuir um elemento em alguma dessas condições implica n igual a n, a gente vai ter o nosso resultado provado. Vamos ao primeiro caso. Bom, nesse primeiro caso, o n possui um elemento sigma, que ele é um produto dessa forma. Ele é um ciclo de comprimento R maior do que 3 e uma tal, onde tal é disjunto desse ciclo. Então, vamos considerar delta igual a A1, A2, A3, que está em AN, porque AN é gerado por todos os 3 ciclos. Pela normalidade de N, a gente tem que esse produto pertence a N. Como N é subgrupo, então esse produto também pertence a N. Porém, a gente vê que esse produto ele pode ser escrito dessa forma. E toda essa expressão se resume a um 3 ciclo. Né? A gente pode verificar isso diretamente. Bom, por exemplo, o A1 aqui vai no A3. O A3 aqui vai ficar fixado, porque o tal ele é disjunto dessas permutações. Então, A1 vai em A3, A3 fica fixado, A3 vai em A4, A4 fica fixado, A4 vai em A3 e A3 fica fixado. Então, A1 vai em A3. Bom, A3 vai em A2, A2 fica fixado, A2 vai em A3, A3 vai em A1 e A1 vai em AR e AR fica fixado. Então, A3 vai em AR. Depois, AR fica fixado, AR fica fixado, AR vai em A1, A1 vai em A2, A2 volta em A1 e A1 fica fixado. Então, AR vai em A1. E da mesma forma, a gente pode ver que o A4 e assim por diante ficam fixados nessa permutação. Então, a gente acabou de ver que N é um subgrupo normal de AN e que ele possui um 3 ciclo. Pelo segundo lema, ele tem que ser igual a N. Bom, vamos ao segundo caso. Nesse segundo caso, a gente tem que N possui um elemento sigma, que é o produto de 2 3 ciclos, e uma tal, onde tal é disjunta dos 2 ciclos aqui. Então, vamos considerar delta como sendo A1, A2, A4. Pela normalidade, esse produto está em N. Porém, esse produto se escreve como essa expressão, e essa expressão se resume nesse ciclo de tamanho 5. Então, pelo primeiro caso, como N possui um ciclo de tamanho maior do que 3, N tem que ser igual a N. Bom, no terceiro caso, a gente tem que N ele possui um elemento sigma dessa forma. Ele é um 3 ciclo vezes uma tal, onde tal é produto de ciclos disjuntos de comprimento exatamente 2. Então, o sigma quadrado vai pertencer a N. E, como o sigma quadrado pode ser decomposto dessa forma, e isso se resume a um 3 ciclo, a gente tem então que N possui um 3 ciclo. Portanto, pelo segundo lema, N é igual a N. No quarto caso, a gente tem que N possui um elemento que é um 3 ciclo. Porém, aí é só usar o segundo lema diretamente. Então, N igual a N. No quinto e último caso, a gente tem que todo elemento de N é um produto de um número par de transposições disjuntas. Então, vamos supor sigma dessa forma, ou seja, 2 transposições e um tal disjunto das transposições anteriores. Então, vamos considerar delta como sendo A1, A2, A3. Pela normalidade e por N ser subgrupo, a gente tem que esse produto está em N. Então, abrindo esse produto, ou seja, colocando no lugar de sigma a sua definição e no lugar de delta a sua definição, a gente tem essa expressão que se resume em A1, A3, A2, A4. Uma vez que o N é estritamente maior do que 4, então tem que existir um B entre 1 e N, que é diferente desses 4 números aqui. Pelo primeiro lema, então, a gente sabe que esse cara, o A1, A3, B, ele está em N. E como a gente viu acima, o zeta dessa forma, A1, A3, A2, A4, também está em N. Portanto, esse produto está em N. Porém, esse produto se escreve como essa expressão, e essa expressão se resume a um 3 ciclo.
Então, novamente, a gente viu que N contém um triciclo, o que significa, pelo segundo lema, que N é igual a AN. Como a gente passou por todos os casos possíveis, a gente tem o nosso teorema. Bom, a gente finaliza aqui a nossa apresentação sobre grupos alternados. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.